Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Mundo de Regeneração. Eu sou o Fólogo Renato Mota, estou aqui com a Vanessa também do canal Mundo de Regeneração para continuar a leitura e estudo do livro Transição Planetária do Divaldo Franco, que paramos no qual capítulo, Vanessa? Ou melhor, qual que vai ser agora a continuação? Estamos no capítulo 20 neste vídeo. O título do capítulo é O Enfrentamento com a Treva. Vamos começar a leitura? Sim, vamos sim. Vamos continuar. A gente tem que lembrar para você aí que está perguntando como acompanhar todos os capítulos, pode ir na playlist Divaldo Franco Transição Planetária, que você vai ter todos os capítulos anteriores lá também. E se perdeu algum, é só correr lá, né? Que está lá todos os vídeos lá. Isso, se você está chegando agora, você pode se inscrever e acionar o sininho ao lado da palavra inscrever-se. Se você já está inscrito, aí é só acionar o sininho, que você vai ser avisado toda vez que tiver uma nova leitura. E aí vai ficar sempre aqui com a gente. Nós agradecemos muito a companhia, o carinho de vocês nos comentários e todo o apoio. Isso mesmo. Vamos continuar aqui então. Capítulo 20, O Enfrentamento com a Treva. Os membros que foram convocados entre os encarnados eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos renitentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. O médium Joseval, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado como se encontrava com os desdobramentos parciais pelo sono fisiológico e com as realizações espirituais em nossa esfera de residência. Jovial saudou-nos a todos, demonstrando especial carinho em relação a este modesto narrador. Lembrando que o narrador deste livro é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Sim. Este narrador que deveria dirigir a atividade programada. Nesse comenos, um dos vigilantes que se encontrava à porta da entrada da instituição veio notificar-nos que o grupo de rabinos judeus acercava-se, apresentando-se de maneira pomposa, com indumentárias extravagantes, e o sumo sacerdote Eliashim Ben Sadoc, à frente, caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma carantônia de ódio e soberba, acolitado por mais de umas centenas de outros chefes, igualmente portadores de semblantes ferozes, alguns com visíveis deformações. Deteve-se à porta principal. Cães amestrados que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores, evitavam que grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste corte gerassem qualquer embaraço. Chegando à área fronteiriça à porta de entrada, tomaram ridícula posição de combate nos antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra, e em gritaria selvagem que repercutia em todo o ambiente, pareciam aguardar a voz de comando. Veneranda entidade feminina cercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou-o com a simplicidade das suas vestes. A irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a adentrar-se no recinto, onde era aguardado com respeito e afetividade, sendo permitida também a entrada de alguns membros do seu séquito que, confessamos, era estranho e sombrio. Carregando volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, entregou-os a um dos auxiliares, seguindo após a anfitrioa gentil. 10 outros sacerdotes das antigas seitas que se derivaram do judaísmo na Europa igualmente tiveram acesso à sala que os aguardava, enquanto ficavam furibundos e agitados os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores e subalternos. Nesse comenos, o diretor espiritual dos trabalhos exorou a Jesus:
Então agora uma prece feita pelo dirigente desses trabalhos em que o pessoal do Manuel Filomeno, da colônia espiritual que ele fazia parte, estava presente. E a gente vê aqui que muitas vezes o Divaldo Franco neste livro falou de pessoas de todas as religiões, né? Judeus, muçulmanos, se ajudando resgates. Todos e trabalhando aqui, juntos, né? Sim, aqui ele mostra uma outra visão. Aqui já são uma parte de religiosos que, na verdade, estavam aqui soberbos, vibrando no ódio. Então, nisso a gente vê mesmo que, independente de religião, o que importa é o pensamento, é o que tem no coração, é o que se tem no espírito, enfim, né? Vamos lá, então, aqui para essa prece, esse discurso feito pelo diretor espiritual dos trabalhos a Jesus. Senhor Jesus, augusto mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime claridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste, dominadora. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te negamos, mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Hoje, novamente convocados pela tua misericórdia ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos e por isso deixamo-nos conduzir pelas tuas santas mãos, cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelos interesses sórdidos da nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra suave e enérgica, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensiva, a fim de que não tenhamos a dificuldade da concretização dos teus planos para com os infelizes, que somos quase todos nós. Raiando a nova madrugada, propicia-nos a incomum felicidade de ampliar os horizontes ainda em sombras, para a luz da verdade que te fazes portador. O irmão queremos receber ao lado de outros que tombaram nos fossos profundos do ódio. Guarda as lembranças do que lhe fizemos ontem, quando conspurcamos o teu nome com as nossas paixões. Apiada-te de todos nós, os teus servos humilíssimos, e sê conosco a partir deste momento, através dos teus mensageiros sublimes, a fim de que consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. Então aqui o dirigente faz uma demonstração de humildade, né? Que todos nós devemos ter, porque já vivemos inúmeras vidas, nem sempre sabemos quem fomos, o que fizemos e por que estamos aqui agora, quais são nossas dívidas, né? Quem ofendemos, quem machucamos. Eles estavam reconhecendo até os erros dele. Sim, e pedindo aí, né, a ajuda de Jesus para que corrigisse esses erros, falando agora, ajudando agora esses irmãos que se encontravam ali, mesmo os que se encontravam vibrando negativamente. Sim. Ao silenciar, apresentava a emoção que a todos nos tomara. Uma indescritível onda de paz dominava-nos a todos, que nos encontrávamos unidos em suave harmonia de enternecimento. Chegando ao recinto, devidamente protegido por correntes fluídicas, cuidadosamente distribuídas em torno do edifício, e em especial da sala mediúnica, o desafiador iracundo não pôde sopitar os sentimentos infelizes de que se fazia portador, exigindo mais consideração e destaque no que, certamente, não pôde ser atendido. Seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou-o propositalmente Dr. Silvio, demonstrando respeito e amizade. Não me fale esse nome, reagiu totalmente esfogueado.
porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. E permitiu-se estertorar em estrondosa gargalhada. Então aqui ele se ofendeu, né, com as boas-vindas pelo nome de Jesus. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados que se puseram a blasfemar, Dr. Silvia cercou-se do médium Joseval, que se encontrava em semitranse, e antes mesmo que o sumo sacerdote se desse conta, foi atraído ao seu campo perispiritual como uma limalha de ferro à ação do ímã. Então veja só, aqui Joseval era o médium encarnado, que estava ali para prestar esses socorros também a esses irmãos arredios, que estavam realmente vibrando no rancor, na vingança, no ódio. E o Dr. Silvio, que era aí o irmão espiritual que estava dirigindo, atendendo os trabalhos, ele teve muita paciência, não os tratou mal. Depois das boas-vindas, ele ajudou aqui, né, o médium Joseval a atrair, né, ou melhor, ao espírito ali do sacerdote que estava com muita raiva, ser atraído ali para o médium para que pudesse ser ajudado. E isso muitas vezes é o que acontece. Temos aqui no canal um vídeo chamado Por que ajudar espíritos em centros espíritas. É só dar uma olhadinha lá nas nossas playlists e nos nossos vídeos que você vai encontrar. E se gostar desse assunto, se quiser ter um pouco mais de conhecimento e dividir aqui com a gente suas opiniões, deixando comentários lá nesse vídeo, fique à vontade. E lá nós falamos disso, que muitas vezes espíritos assim que estão nas trevas, né, como diz o título aqui do capítulo 20, e que estão arredios, não conseguem ouvir os mentores, ou mesmo quando recebem uma palavra amiga dos mentores, eles tratam mal os mentores espirituais, como esse agora fez, né? Ele não suportou ouvir o nome de Jesus. E ele tratou mal o Dr. Silvio. Muitas vezes esses espíritos, eles ficam muito nessa vibração da vida que eles tiveram aqui na Terra. Tanto pode ver que quando falou o nome de Jesus aqui, ele colocou como uma criatura nefanda, mitológica, da tradição dos dominadores da terra, que era essa a visão que esse sacerdote tinha quando encarnado. Então ele não deixou essa visão. Isso quer dizer que ele não conseguiu se abrir para ver que tem várias opiniões, vários pontos de vistas. E isso, quando estamos aqui, seja encarnado ou desencarnado, quando não nos abrimos para aceitar a opinião do outro, mesmo que não concordemos, nós ficamos muito presos aí nessa situação de embate. Então era isso que esse sacerdote estava passando. Ele estava preso na situação que ele havia vivido na Terra, com suas opiniões, defendendo seu ponto de vista. E para que ele pudesse ouvir ou ser ajudado, precisava de um médium encarnado, porque o médium encarnado, ele está na matéria física, então ele tem aqui a vibração exata do ambiente terrestre, da terceira dimensão. Então ele sim estava com, o médium encarnado sim estava com uma energia mais adequada para atender ao sacerdote desencarnado, que ainda estava na mesma energia aqui terrestre. Você viu que até é como um imã, né? Sim, como limalhas ali de ferro no imã, né? Imediato. Atraiu. Vamos ver então aqui o que aconteceu. Isso muitas pessoas chamam de incorporação, né? Nós sabemos que a incorporação não é bem isso de incorporar. O espírito, ele não entra dentro do corpo de nenhum médium. Na verdade, é só uma ligação perispiritual por fluidos. E aí a mente do médium recebe essa comunicação e o espírito também se liga pela mente, pelo mental, pelo perispiritual. Então não é pelo corpo, um espírito ele não toma, né, o corpo, como a gente vê em alguns filmes por aí, mas é uma ligação energética. E tem aí, um vídeo no canal que explica isso também, né? Tem um vídeo sobre o que é incorporação aqui no canal. O pessoal pode ver lá também, tá bem explicadinho isso aí lá. A gente conversa bastante sobre isso lá com você. Então é isso que está acontecendo agora, né? O que chamamos de psicofonia e alguns chamam de
incorporação. O médium, em incorporação atormentada, moveu-se, tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava: caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avance e ataque os infelizes traidores. Rápido! Então aqui o médium, ele recebeu toda essa energia, né? De como o espírito veio. Então o médium, ele cedeu aí um pouco da energia dele para que o espírito se manifestasse através de sua atitude corporal. Sim. Aí ligado pelo perispírito. E ele veio muito atormentado, né? O espírito ainda estava mesmo querendo aí luta, né? Ataque, porque pela própria prece mesmo que o dirigente aqui dos trabalhos fez, ele sofreu com pessoas que se diziam cristãs, né? Foi ofendido por elas, por isso o dirigente fez essa prece, dizendo para que Jesus ajudasse, para que eles conversassem, trabalhassem, fizessem esse trabalho de perdão aí com quem eles ofenderam, por causa disso, de ligações aí de vidas passadas, né? Vamos lá. Movimentaram-se os demais convidados, sem qualquer facilidade, porque as energias ambientais impediam-nos de tomar as atitudes para as quais se haviam preparado, permanecendo imobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. Então os presentes ali naquela reunião, por meio de bons pensamentos, de pensamentos na ajuda, pensamentos na espiritualidade elevada, colocaram aí todo um ambiente como se fosse um campo de proteção, um campo de força que não deixava com que esses espíritos raivosos tivessem força para atacar. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos ascedas que permaneceram fora do recinto e que os acompanharam, mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto. Então havia espíritos do lado de fora do recinto também, esperando que lá tivesse uma batalha ao ar livre ali. Estavam só aguardando, né? Dr. Silvio manteve-se tranquilo e, após muito breve momento entre as acusações do comunicante e os seus acompanhantes, respondeu com a bondade irrepreensível: não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada, porquanto o desafio partiu do respeitável amigo. Desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico a que se apega em plano de vingança e de guerra. Falamos sobre isso, né? Sobre a batalha de Armagedon no capítulo anterior. Foi isso mesmo. Não ficarei aqui, reagiu com ferocidade, retorcendo-se nos equipamentos mediúnicos. Ouvindo suas arengas, muito conhecidas minhas, vítima que fui, mais de uma vez, dos argumentos mentirosos dos infames cristãos, batamos em retirada. Então tudo isso era o médium que falava, né, através da psicofonia, por esse espírito aqui enraivecido, né? Os equipamentos mediúnicos são os médiums, né? Então através desses equipamentos, dessas pessoas que ele estava ali se retorcendo. No caso, o médium Joseval. E aí o espírito volta a comunicar aqui, ó, bem raivoso. Muitas vezes o recuo é a melhor estratégia num combate, especialmente quando a tropa é vítima da vilania e da sordidez do adversário, que a atraiu para o fosso de torpe armadilha. Nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para o enfrentamento com a verdade que se encontra na Torá, e jamais nas falsas palavras desse adversário de Israel, que foi justamente castigado. Estava bem revoltado. Né? E aqui o Dr. Silvio continua conversando com ele aqui, ó, na maior paciência. Confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe em nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa, aceitando a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite de alguns séculos. O nosso desejo é o desejo da fraternidade e da paz. Então, realmente, o espírito desse sacerdote estava preso no tempo, né? Digamos assim, a mente dele estava presa naquele tempo em que tinha essa violência, essa luta de judeus contra cristãos, cristãos contra judeus.
E como ele estava preso ali, ele não viu que o tempo passou, a época evoluiu, que já estamos no século XXI. E nisso é que o Dr. Silvio se coloca paciente, porque o Dr. Silvio é um desses espíritos que evoluíram com essa passagem de tempo. Então ele sabe muito bem que em vidas passadas todos nós já passamos diferentes experiências. Sim, por diferentes épocas, diferentes Só lugares. que nós caminhamos, nós evoluímos e nós chegamos até aqui. Com nossos defeitos e qualidades, estamos aqui evoluindo no nosso ritmo. Mas há espíritos que ficam, sim, arredios, Presos no tempo, e presos numa no tempo. vingança, né? Só fica remoendo aquele momento da vida dele. Sim, pelo pensamento. Quem nunca, né? Quando você está com um problema, ou quando alguém fez alguma coisa pra você, e aquilo sempre vem na cabeça, ou mesmo um remorso, qualquer sentimento negativo que ficamos remoendo. Esse é o perigo. Por isso temos que aprender a trabalhar nossa mente, para seguir em frente, para perdoar o outro, para pedir perdão e para nos perdoarmos, né? O auto-perdão é sempre muito importante também, para isso, para que evoluamos, para que vamos para frente, sigamos, não fiquemos parados numa bolha temporal, porque isso sim seria uma prisão, como está esse espírito agora. E o Dr. Silvio aqui, sempre muito amoroso, continua. Sim. Reconhecemos o seu poder nas regiões infernais, onde se homizia com outros espíritos que foram vilmente enganados e traídos no passado, quando ainda nos encontrávamos dominados pela ferocidade das paixões inferiores. O tempo correu na ampulheta das horas e todos mudamos. Penso que para melhor, porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Suplicamos-lhe, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo-o e a todos quantos anelem pela paz que não flui desde há muito, paz de que Jesus é o único possuidor. Não volte a pronunciar esse nome, revidou o furibundo. Lamento não poder atendê-lo, porque o servo não é maior que o amo, nem o escravo melhor do que o Senhor. Jesus é o nosso caminho, nossa esperança de libertação total, nosso porto de segurança. Fosse ele tudo isso, resmungou, irônico, e eu não estaria aqui, constrangido e impossibilitado de fazer o que me apraz, confirmando a minha desconfiança em relação a ele e a escória que o segue. Ocorre que o amigo, esclareceu o Dr. Silvio, paciente, trazia planos de belicosidade, utilizando as armas do ressentimento e da vingança, instrumentalizado por outras de caráter destrutivo, conforme manipula na área que lhe parece pertencer. Então aqui o Dr. Silvio esclarece ao espírito que eles desafiaram, né, Sim. o outro grupo, o grupo de benfeitores, para uma batalha. O grupo de benfeitores aceitou o encontro, mas não aceitou a batalha. Sim. Né? Então, eles acharam que era uma cilada, né? Ficaram sim, revoltados. e como quando eles chegaram lá no encontro, não tinha uma luta, não tinha uma batalha, mas tinha pensamentos elevados que impediam eles de agir com o pensamento inferior deles. Tinha aí palavras meigas, doces, pacientes. Então, não era nada daquilo que eles esperavam, não era batalha. Sim. Então, por isso, eles se sentiram caindo numa cilada, porque sim, o que eles queriam era a luta, né? E não teve nada disso. Então, por isso, eles ficaram mais furibundos ainda. E olha só, continuando aqui, o espírito revoltado falando: deflagrada está a guerra, e venceremos os adversários, não permitindo que mais se expanda a nefasta doutrina, agora renascida no espiritismo, essa peçonhenta herança do cristianismo, dos padres e principalmente da igreja. De fato, respondeu o nobre esclarecedor, o espiritismo ora esplende nos céus do planeta, confirmando a promessa de Jesus, de que não nos deixaria órfãos, e que realmente aconteceu. O seu amor e a sua compaixão permitiram que fossem revistas as páginas que ele escreveu
no santuário da natureza, através das palavras sublimes e dos exemplos inigualáveis, e que nós adulteramos, adaptando-as aos nossos interesses miseráveis, dando lugar a uma doutrina muito distante da sua legitimidade. Como, porém, nunca é tarde para se recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos, estamos empenhados no compromisso de reabilitação. Então aqui o esclarecedor diz que o cristianismo, as palavras do Cristo, sim, elas foram manipuladas, foram mudadas, foram mal interpretadas, mas que sempre havia chance de correção. Sim. E que não era o Cristo, não era Jesus, como o sacerdote estava acusando, que o havia atraiçoado, mas sim seguidores que distorceram as suas palavras, e que agora o Dr. Silvio estava ali com toda essa equipe para tentar corrigir, mostrar então o outro lado do cristianismo. Sim. Para o sacerdote. Palavras e palavras que não alteram os atos ignóbeis do passado, nem alteram os nossos planos de esforço, explodiu caviloso. Erguendo o médium em atitude ameaçadora, interrogou com hostilidade irrefreável. Veja a paisagem da terra infeliz, onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia, tão decantadas? Não vê por acaso o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado, portador de muitas culpas, que os engabelou com as suas palavras e promessas vãs? Sim, vemos a presença da luz onde predominava a treva, do amor onde o ódio semeava a destruição, da ternura no lugar em que a agressividade reinava, e do trabalho de reconstrução sobre os escombros das glórias mentirosas do passado. Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar à alegria de viver, e quando os sentimentos entorpecidos oferecerão campo à floração dos elevados ideais da dignificação humana. Essa lamentável situação será questão de pouco tempo para ser resolvida, porquanto o momento chega... O livro está caindo aqui, gente. Obrigada, Renata. Momento chega em que a Terra e seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares superiores da evolução. Quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas, indagou dominado por refinado sarcasmo. Olha só. Ele estava falando dos seres extraterrestres, né, que estavam naquele projeto, né, que é o do que se trata o livro, né, que é o projeto dos Pleiadianos, vindo da constelação de Alcione, que ele estava sabendo, você viu, ele estava sabendo da reencarnação desses seres, ainda perguntando quando que eles iam vir para se instalar, para como é que ele fala? Expulsar os humanos, né, os terrícolas. Na visão deles, seres tão elevados aqui na Terra só poderiam vir para expulsar os humanos, então que ele dizia que eram tão maus, né, e ele estava olhando então a Terra por essa ótica, a ótica da maldade, da violência que ele via. Então esse sacerdote, ele perguntava, onde está, né, os ensinamentos amorosos, os seguidores amorosos de Jesus? Olha quanta violência e degradação há no planeta. Então ele acreditava que os extraterrestres viriam aqui então para dizimar os terráqueos, né? Quando que vão terminar com tudo isso aqui, né? E não para ajudar nessa evolução do próprio planeta. E isso, assim, o que ele não estava entendendo era que essa transição é que ia fazer isso de adequar os habitantes da Terra para a nova vibração que teria, né? Vamos lá, continuando aqui. Não exatamente conforme assinalado. Estamos recebendo visitantes de outra dimensão, que se propõe a ajudar-nos nas transformações que já se vêm operando no planeta. Porque a lei que vige no universo é a da harmonia, esclareceu aqui o Dr. Silvio, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Então aqui o Dr. Silvio quis falar para ele que... Um verdadeiro motivo, né? Que os visitantes de outra dimensão vinham para ajudar o planeta, e que o planeta estava, assim, passando por uma transformação. Gargalhada horripilante estrugiu por entre os lábios deformados do ser que se comunicava.
agora apresentando-se em toda a sua hediondez de fera, vítima que se permitira ser da licantropia. Então, olha só, aqui esses espíritos, eles se apresentavam, então, em forma de lobo, né? Daí agora ele mostrou essa forma que eles tinham. A licantropia também já falamos em alguns capítulos passados, que seria aí o ser humano quando ele é atingido por uma enfermidade psicológica, em que ele acredita que é um lobo, tipo um lobisomem mesmo, né? E isso pode acontecer sim com encarnados. Temos histórias aí no passado que já houve pessoas com essas atitudes. Com certeza deu origem, né? Os lobisomens, a lenda do lobisomem. Sim, na Espanha tem um dos casos mais famosos, Sim. que chegou até a ir aos tribunais e tudo mais. Então você cita isso no livro que você traduziu, né? Colocar aqui pro pessoal ver. Sim, sim. O nome do livro é Chufite, Arte Urbana ou Algo Mais. É um livro de ficção, é uma história de lobisomem. Que nós traduzimos aí e falava de licantropia. Tem toda a história do lobisomem espanhol. Se achar, coloca o link na descrição pro pessoal depois adquirir o livro. Tá bom, vou colocar pra vocês então aí o livro que eu traduzi pra vocês. A autora é uma espanhola, Tânia Crespo. E o livro é bastante interessante porque conta a história de uma menina, uma jovem na época moderna, que descobre aí se envolvida em uma história de lobisomens. Não vou dar muito detalhes, pra não ser spoiler. E dentro aí da história de lobisomem, ela vai pesquisar, anda por toda Madrid. Então é um passeio legal pela cidade de Madrid também, na leitura desse livro. E fala aí dessa tradição de lobisomens na Espanha. Fala também de um caso interessante na Argentina. Ah, que legal! Ela faz uma pesquisa e tudo isso ela coloca ali no livro. A própria personagem conta no livro tudo isso. E essa autora, Tânia Crespo, fez um trabalho magnífico também. Mas é um livro assim, um livro de ficção, uma novela. Parece assim essas séries modernas de TV, bem bacana. Vou colocar para vocês ou na descrição ou nos comentários o link para vocês conhecerem esse livro. Seguindo aqui então, os espíritos eles estavam então com essa forma de fera e gargalhando, né? Bem ferozes mesmo, assim, bem sarcasses. Vimos o médium vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando comportamento lupino. Um odor fétido tomou conta do ambiente, à medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam equivalentes modificações. Passamos a aspirar uma psicosfera pesada, muito densa, quase asfixiante. Enquanto isso ocorria, os diversos membros da reunião, em prece de profunda intensidade, tomados de compaixão e sinceramente tocados pelo espetáculo doloroso, lentamente geraram vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas e, inopinadamente, entre dentes em convulsão, o comunicante estridulou. Nada agora me deterá. Voltaremos a encontrar-nos, infame traiçoeiro, noutro lugar. Sim, redarguiu o benfeitor. Encontrar-nos-emos, sim, no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente, desprende-se do perispírito do médium, que por pouco não tombou ao solo, não estivesse Dr. Silva em vigília, amparando-o e pondo-o sentado em postura equilibrada. As outras entidades que o acompanharam igualmente foram atraídas na mesma onda vibratória, e a sala, a pouco e pouco, voltou a adquirir a harmonia inicial. Interessante conforme ele foi sugando todo mundo junto com ele, né? Levando todo mundo que está na mesma sintonia dele. E, Renato, vamos fazer aqui, queria que você desse uma explicaçãozinha aqui sobre isso. Você como médium de psicofonia, a gente viu que o espírito, ele incorporou ali, e o médium teve todo aqueles gestos de fera, esbravejou também. Isso realmente acontece? Isso sempre acontece? Ou o médium pode evitar que o espírito exacerba tudo isso, se exteriore tudo isso?
como que se dá a psicofonia no caso assim desses espíritos muito revoltados que vêm para ser esclarecidos? É interessante que antes até de eu me descobrir como médium, eu fiz o curso de Espiritismo, não atualmente agora, mas dos médios do passado, vamos dizer assim, uns 100 anos atrás, até uns 50 anos atrás, era mais... Parece que os espíritos tinham mais controle, não é que eles tinham mais controle, na verdade os médios não tinham tanta conhecimento, né, para poder controlar e se deixavam levar mesmo, né. Mas hoje em dia, a gente que estuda Espiritismo assim, até lá no curso que eu fiz, eu aprendi isso daí também e realmente procede, pelo que eu vejo. Hoje em dia os médiums são mais conscientes, as incorporações são mais conscientes. Assim, por exemplo, eu incorporo, faço psicografia, mas eu tenho os dois jeitos. Ou eu posso deixar, por exemplo, o médium, o espírito falar por mim, usar o meu corpo, né, o meu sistema para falar, né, ou eu posso repetir. A grande maioria das vezes eu costumo repetir. Mas às vezes é engraçado que eu mesmo me sintonizo com ele, eu percebo quando ele prefere falar, daí eu deixo ele falar. Mas só que você entrou no ponto legal, por exemplo, já aconteceu de vir espíritos bravos, querendo falar, por exemplo, palavras de baixo calão, mas eu digo por mim, assim, por outros que eu conheço, realmente dá para controlar. Hoje em dia, com estudo, conhecimento, eu não, por exemplo, eu consigo, mesmo ele falando, eu consigo substituir as palavras dele ou não falar determinada palavra que ele quer falar. Se ele vem muito bravo, eu consigo controlar a ponto de não precisar levantar em pé, igual fala no livro, né? Levantar em pé, ficar bravo, empurrar alguém, como acontecia muito, né? Antigamente acontecia muito isso. Mas hoje em dia, até o próprio Espiritismo, pelo que eu aprendi lá, eles falam que hoje em dia os médios são mais conscientes. Isso aí parece que é uma tendência, viu? Parece que é uma tendência da própria evolução mesmo da mediunidade. Serem mais conscientes, perceber mais que são donos do próprio corpo, né? O espírito não é dono do corpo, nós somos donos. Isso depende muito do próprio médium também, de estudar, ser consciente. Por isso a importância, né, de leituras como esta. Sim. E do estudo do muitas médium. possessões demoníacas, vamos dizer assim, seria isso, né? Na verdade seriam os espíritos que estão ali perto e aquela pessoa não tem conhecimento nenhum da parte de espiritualidade, mediunidade, ou até de outra religião que também não passa esse tipo de conhecimento. E acontece muito, né? Já conheci várias pessoas de outras religiões que a gente que estuda e sabe que é médium, não tem nem como explicar pra pessoa, né? Sim. E sofre, viu? Coitado. Tem gente que acaba caindo em medicamentos, sabe? Porque não consegue entender aquilo ali, que aquilo ali faz parte de um espírito que está do lado dele. É bem complicado isso. E isso é um dos nossos objetivos aqui no canal. Nosso canal não tem vínculo com nenhuma religião, né? Somos aí universalistas. Independente de estar lendo um livro do Divaldo, isso não quer dizer que a gente está nessa linha só de caricismo, né? Sim, isso porque nós respeitamos todas as religiões, respeitamos o Espiritismo, aprendemos muito, admiramos Allan Kardec, estudamos bastante também e estamos fazendo essa leitura exatamente porque nosso canal ele é aberto a pessoas de todas as idades, todas as religiões, todos são bem-vindos. E muitas vezes pessoas que não são espíritas são médiuns, né, também. Sim. E não tem esse esclarecimento, esse estudo. Então, encontrando vídeos, canais como os nossos, pode receber esse esclarecimento e aí sim decidir se aprofunda no estudo, estuda mais. Ninguém precisa mudar de religião. Não há necessidade. Mas sim, precisamos aprender a nos autoconhecer, porque o médium que se conhece, ele sabe lidar também com aquilo que ele tem, com a sua missão, né? Sim. Porque escolhemos ser médiums, então faremos o nosso melhor aqui. Por isso achamos muito importante levar para todas as pessoas todos os tipos de leitura. Vamos fazer também outras leituras de outras religiões, sim, de outras vertentes, leituras de programação neurolinguística, física quântica, sim, aqui para vocês. Nas nossas mensagens do dia, isso, temos esses conteúdos. Então, muita coisa, assim, algumas coisas de ufologia, outras coisas de outras vertentes espiritualistas. Então, vamos fazer outras leituras para você também. E queremos vocês aqui sempre com a gente. Por favor, compartilhem nossos vídeos para que essas leituras e as nossas mensagens, nossos vídeos possam chegar a maior número possível de pessoas, porque assim vamos conseguir
que alguém, né, possa se interessar, possa ser ajudado aqui pelas nossas humildes reflexões, exatamente porque nós também estamos estudando, também somos ajudados quando fazemos vídeos aqui para vocês, porque nós também estamos estudando, então nós estudamos, aprendemos juntos com você. Nós não estamos ensinando, nós estamos aprendendo juntos. Sim. E para complementar isso que você falou, rapidamente, eu achava que, por exemplo, hoje em dia eu sei que 90% das coisas que eu passava, eu achava que era ansiedade, hoje em dia eu vejo que era sintomas de incorporação, sabe? Nossa. E eu, na minha adolescência, eu sofri muito com isso. Nossa, muito. Tinha uma época que eu acho que onde a mediunidade estava muito forte, eu todo dia achava que eu ia morrer, e a cada 2 dias eu ia no médico, tinha que tomar soro na veia, tudo. Mas o que você sentia? Era só assim psicológico ou você sentia no físico? No físico também. Coisa? Sentia no físico, chorava bastante, sentia no físico, o coração disparava, tudo. Mas hoje em dia, como eu consigo, hoje em dia eu incorporo, faço psicografia, eu sei que a sensação é igual. Então, na verdade, é um espírito, ou vários espíritos que estavam ali perto, tentando dar uma comunicação, que eu não conseguia me desligar deles, e aquilo ficou por meses. Eu acho que essa situação ficou em torno de uns 9 meses comigo. Então você Até achava... eu mudei a vibração. Você achava que estava doente, tinha alguma coisa Sim. no físico, no coração, ou era uma crise de ansiedade. Isso. Os médicos não detectavam Nada. isso, Foi né? 9 meses. Porque é sempre importante primeiro procurar um médico, descartar qualquer possibilidade física, né? Ou neurológica. Dava calmante, mas não adiantava nada, porque depois acabava o efeito e voltava tudo de novo. E não fechava um diagnóstico, não tinha, né? Um diagnóstico, na verdade, você não tinha nada. O físico estava perfeito. Foi quando o próprio médico falou, se você ficar assim direto, é perigoso aí você ficar pior ainda. Mas na verdade ele não falou nada de mediunidade, mas ó, pra você ver, mesmo sem eu saber, mas eu mudei o pensamento. Olha. Ao mesmo jeito também dá pra desligar. Você vê no livro fala, né? Muda o pensamento, você desconecta deles. Então sem querer eu acabei desconectando desse espírito, ou de vários que poderia estar ali. Acabei desconectando. Isso foi um mês, quase 9 meses passando por isso. Isso eu tinha 18 anos. Você disse que isso foi de alguma coisa que o médico te falou, mas sem ele falar em mediunidade. O que exatamente? Assim, você lembra o que ele te falou? Ele falou assim, se você não mudar esse pensamento, ficar só com esse pensamento assim que você vai morrer, algo assim, você vai ficar dependente de calmante a vida inteira, e daí sim pode até acabar virando um infarto com o tempo. Ele falou que ia virar um infarto. Porque daí eu já estava repetindo mais do que no físico, meu braço já estava adormecendo. Porque daí tava a sensação de mediunidade, ainda refletia no físico, porque daí eu ficava com medo. Sim. Daí aquilo vai gerando até pânico. Nossa, aí começou a virar uma bagunça. Era uma bola de neve, né? Um círculo vicioso ali, daí eu de falei, uma não, coisa vou levava a mudar. outra. Mudei o pensamento e desconectei. Mas a mediunidade continuou, mas daí, pelo menos nessa fase muito difícil minha, passou. Sim, já foi um aprendizado, né? E o médico te ajudou a descobrir que o pensamento controla muita coisa. Foi o pensamento, ele podia encher de remédio ali e não fez isso. Não que ele era, fez. não Ele falou, era não o quero remédio. ficar te dando remédio, quero que você mude o jeito de pensar. É porque não era o remédio que você precisava. Né? Na verdade, você precisava mudar o pensamento, né? Mudei o pensamento, mudou tudo. Que bacana. Realmente interessante isso. Isso mesmo, mas sempre, primeira coisa, né? Quando sentir algum sintoma físico, procurar o médico. Se for necessário, tomar remédio, toma direitinho, tudo que o médico passa, mas também vá atrás do estudo e do autoconhecimento. Porque pode ser um caso como o seu, né, Renato? Sim, com certeza. Na verdade foi o estudo, o controle da mediunidade que ajudou a passar esses efeitos. Então agora você já consegue discernir o que é seu, o que de repente é uma dor sua, um sentimento seu, mas diferenciar externo, né? do que não é seu, do que é aí dos espíritos, da presença de desencarnados perto de você, né? Sim, isso mesmo. Nossa, ajudou muito mesmo. Hoje em dia, igual você falou, complementando com o estudo. Que a partir bom. do estudo que oficializou tudo, você entendi o que era mesmo. Você era espírita? Não. Fui criado na Igreja Católica há um bom tempo, mas daí depois, como eu sempre fui muito curioso, né, sempre gostei muito de ler, estudar, e eu peguei o livro dos Espíritos, fui lendo, e fui me aprofundando até que, mas isso há quanto tempo que eu descobri isso? Estamos em 2020 gravando esse vídeo, faz pouco mais de 2 anos e meio que eu me descobri como médium. Olha. Você imagina quanto que eu sofri até aqui. Puxa vida, mas que bom, né, que você foi ajudado, encontrou pessoas aí que te ajudaram, te mostraram que você podia estudar, nossa. né? Que bom. E é isso que a gente quer ser, né? Para outras pessoas também. Isso que
o Renato falou, muitas pessoas passam. Passam, E a gente tem que encontrar alguém que fala pra gente, né? Sim. Estuda, tenha conhecimento, isso é mediunidade. Sim, isso mesmo. Não é? Porque senão a gente nunca vai saber. Então... Eu vejo médios de outras religiões, é difícil explicar para eles. Alguns até se abrem para ouvir, mas a maioria não acaba, infelizmente, acaba não entendendo, acaba sofrendo, né? E é isso que nós tentamos fazer aqui, principalmente com as mensagens do dia, pessoal. Se vocês repararem bem, vou contar um segredinho aqui para vocês. Nossas mensagens do dia é uma reforma íntima passo a passo. É aquilo que a gente tem que fazer todo dia para se reformar, cuidar dos pensamentos. Sim. Nossas mensagens do dia é para isso. Mas como não nos vinculamos a segmentos religiosos e reforma íntima é uma expressão do espiritismo, nós não falamos essa expressão nas mensagens do dia. Mas é para isso, é uma reforma íntima universalista aí, porque todos nós precisamos, sem exceção, independente das religiões, de qualquer coisa, isso para nossa vida mesmo, para viver bem e para o planeta evoluir, né? Para ocorrer aí essa transição planetária da forma mais suave possível. O ser humano precisa se reformar dia a dia, cuidar do seu pensamento todo dia. Nós estamos nos esforçando muito para isso, para cuidar dos nossos pensamentos. E as nossas mensagens diárias é para isso, para convidar você a cuidar dos seus pensamentos também, junto com a gente. Isso, né? isso mesmo. Vamos então aqui voltar para o nosso estudo, já que estudo é tão importante, então vamos lá voltar aqui. Deixando revelar a emoção de júbilo, nosso mentor explicou-nos. Estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliashim Ben Sadok, mas um clone dele, um espírito que assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances de nosso encontro. Então, olha só, pessoal, aqui ele informou aqui que não era, então, o espírito do sacerdote que ele disse que seria o Eliashim Ben Sadok. Era uma pessoa se passando por ele. E alterou, os espíritos podem alterar a forma, né? Então ele alterou a aparência dele. Um espírito que fingiu que era esse sacerdote, assumiu a forma física que o sacerdote tinha antes, né, quando eles eram encarnados, e disse que era ele. Começou a blasfemar, a xingar, e na verdade quando ele viu que não encontrou a luta ali, não encontrou briga, encontrou só palavras amistosas, ele ficou tão enraivecido que ele não conseguiu segurar essa forma. Ele apresentou-se com a verdadeira forma, que era aquela forma lupina, aquela forma de lobo, de fera que ele tinha. Então não era o sacerdote, era alguém imitando ele, se fazendo passar, né? E aí, a gente nem vai fazer um parênteses aqui, mas a gente pode até fazer mais pra frente um vídeo pra vocês falando disso, né? De espíritos que podem se fazer passar por seres que eles não são. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente não vai abrir muito a conversa nisso, né? Mas isso pode acontecer sim. Então, por isso, né, que atingiu tanto o médium assim. As outras entidades que o acompanharam, né, que também foram atraídas, estavam todas aí nessa mesma onda vibratória e o acompanhar, foram embora, né? Isso, foram embora. E continuando aqui, o que o esclarecedor fala. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto, com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Então, olha só, o sacerdote que os enviou, né? Enviou os simuladores do seu reino de horror. Ele não foi lá direto porque ele estava aí vendo que tinha um risco nesse confronto direto, né? E a gente vê aqui também uma coisa bem interessante, né? Que a paciência, o amor aí venceu, né? Venceu nesse caso, fez revelar a verdadeira identidade. Agora, mesmo com a revolta que estava ali, conseguiu se manter a calma. Sim, e se fosse uma luta mesmo, se todos ficassem nervosos, não haveria essa descoberta, né? Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes,
foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. Então olha só, os espíritos benevolentes, né, já imaginavam mesmo que tinha ali outras identidades. Então eles seguraram esse diálogo, tiveram essa paciência toda para que chegasse nesse ponto de que tudo fosse descoberto. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se enquanto supõe estar ludibriando o seu próximo. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento e ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda, venerando a trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Sobre o ectoplasma também falamos aqui, né, em alguns vídeos anteriores, aqui mesmo nessa playlist da leitura do livro. E olha só o que se segue. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo o apoio do nobre mentor. Então, Ismael é um espírito guia do Brasil. E quem ali se condensou, se formou pelo ectoplasma que a médium soltava, era um embaixador do Ismael. E aí fez também aqui um discurso. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de receberdes o seu apoio honroso, na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos, comprometido